Tentaram calar a sua voz dentro da sua própria casa, não foi? Colocaram um muro de silêncio frio e cruel entre você e quem você ama, como se o seu carinho fosse algo proibido, algo errado, algo que incomoda e atrapalha a vida de quem você carregou no colo ou jurou amar no altar. Eu sei que você parou aqui agora porque o seu coração deu um salto no peito ao ler isso, porque essa é a realidade dura que você tem vivido todos os dias, quando acorda e quando vai dormir, a sensação de ser uma estranha no seu próprio lar, uma persona não grata que caminha pisando em ovos pela sala para não irritar o marido ou para não receber aquela resposta atravessada do filho que dói mais que um tapa na cara. Mas antes de eu te contar como vamos derrubar esse decreto de proibição que o inimigo lançou sobre a sua família, eu preciso que você quebre o seu silêncio agora aqui comigo, porque o primeiro passo para a cura é colocar a dor para fora. Eu quero que você escreva aqui nos comentários, com coragem, apenas o primeiro nome de quem levantou esse muro de gelo contra você dentro de casa, seja seu esposo, sua esposa ou seu filho, para que eu saiba exatamente contra quem nós vamos lutar em oração hoje e para que você diga ao mundo espiritual que não aceita mais ser calada. Você tem vivido uma espécie de exílio doméstico, uma solidão que machuca profundamente, porque ela acontece rodeada de gente, com a televisão ligada e a casa cheia, mas com as almas distantes, quilômetros umas das outras. Você pergunta um simples bom dia e recebe um resmungo baixo. Você manda uma mensagem no WhatsApp com todo amor e só vê aqueles 2 risquinhos azuis da visualização sem resposta nenhuma. E isso vai criando um buraco no seu peito, uma sensação de que você perdeu a importância, de que a sua presença tanto faz como tanto fez. É humilhante, eu sei que é. Ter que mendigar a atenção de quem deveria ser o seu porto seguro. É doloroso sentir que qualquer coisa que você fala vira motivo para revirar os olhos ou para bufar de impaciência, como se o seu amor fosse um peso insuportável para eles. Você chora, escondido na área de serviço, no meio da roupa suja, ou abafa o soluçar no travesseiro à noite, se perguntando onde foi que você errou. Onde foi parar aquele abraço apertado e aquele sorriso que um dia existiram e que agora parecem lembranças de outra vida? Mas eu preciso te dizer algo que vai mudar a sua visão sobre essa rejeição agora mesmo. Padre Júlio sempre nos lembra que quando a lei dos homens ou a dureza do coração proíbe o amor, a lei de Deus nos manda amar ainda mais, só que de um jeito diferente, de um jeito estratégico e resistente. O que está acontecendo na sua casa não é apenas fase ruim ou coisa da idade. É uma tentativa espiritual de isolar você, de cortar a sua conexão com eles, porque o mal sabe que a sua voz tem poder de abençoar. E por isso ele trabalha dia e noite para fazer com que eles rejeitem a sua palavra e se fechem para o seu carinho. Eles fecharam a porta da frente na sua cara, colocaram trancas e cadeados emocionais, achando que com isso vão te impedir de agir. Mas eles esqueceram que o amor de mãe, o amor de esposa e o amor de Deus não precisam de portas abertas para entrar. Eles entram pelas frestas, eles entram pelo chão, eles atravessam paredes. Jesus conhece essa dor na pele, minha irmã, meu irmão, porque ele também veio para os seus, e os seus não o receberam. Ele também foi expulso, xingado e ignorado por aqueles a quem ele só queria oferecer a cura e a salvação. Quando você se sente invisível na cozinha ou na sala, saiba que Jesus está sentado ali do seu lado, sentindo exatamente a mesma rejeição. Mas ele não fez as malas e foi embora. Ele ficou, ele insistiu. Ele foi até a cruz para provar que o amor teimoso vence qualquer ódio. A cura que ele oferece para o seu coração hoje não é fazer você esquecer quem você é,
mas é te dar a dignidade de entender que o problema não está em você. Não é o seu amor que é ruim, é o receptor lá do outro lado que está com defeito, entupido de orgulho, de mágoas antigas ou de influências ruins que cegaram a visão deles. Você não é culpada por amar demais. Você é a vítima de um tempo onde o afeto virou artigo de luxo e a frieza virou moda, mas nós não vamos aceitar essa moda na sua casa. A resistência que nós vamos começar hoje não é feita de gritos, de cobranças chatas ou de textão no celular exigindo respeito, porque você já tentou tudo isso e viu que só piora a situação, só aumenta o muro e deixa eles mais armados contra você. A nossa resistência vai ser nas catacumbas, vai ser no invisível, vai ser usando a tática sagrada de quem sabe que não adianta bater em porta fechada com a mão, tem que bater com o joelho no chão. O Padre Júlio, quando é impedido de ajudar alguém, ele não para, ele dá um jeito, ele vai pela beirada, ele usa a inteligência do amor, e é exatamente isso que Deus quer te ensinar a fazer com esse filho rebelde ou com esse marido indiferente. Existe um segredo, uma chave mestra que abre corações trancados sem precisar forçar a maçaneta, e é essa chave que eu vou colocar na sua mão, mas você precisa estar disposta a mudar o seu jeito de lutar. Não saia desse vídeo por nada, porque o que eu vou te revelar na sequência é a estratégia que vai virar esse jogo e que vai fazer com que o seu silêncio faça mais barulho na consciência deles do que qualquer grito que você já deu. Se você sente que as suas palavras perderam o valor dentro de casa, se você sente que virou apenas um rádio ligado que ninguém escuta, então a próxima parte dessa oração é a resposta que você pediu a Deus chorando ontem à noite. Eu vou te ensinar o próximo passo secreto. A atitude que quebra o orgulho e que deixa o inimigo sem saber o que fazer, porque ele espera que você reclame. Mas você vai surpreender o inferno com uma postura que traz o céu para a terra. Prepara o coração, enxuga as lágrimas e fica firme aí, porque a gente vai entrar na zona de guerra agora, mas dessa vez nós vamos entrar para vencer. Sabe aquela sensação horrível de entrar na sala da sua própria casa e sentir o clima pesar na mesma hora, como se você fosse uma nuvem cinza atrapalhando o sol deles? Você dá um passo para dentro do ambiente e as conversas param, os sorrisos se apagam e todo mundo volta a atenção para a tela do celular, fingindo que você nem existe ali parada na porta esperando um olhar. É um gelo que queima a alma, uma indiferença calculada que dói muito mais do que se eles estivessem gritando com você. Porque o grito pelo menos mostra que a pessoa se importa o suficiente para sentir raiva, mas o silêncio diz que para eles você não é nada. Você senta no sofá, tenta puxar um assunto leve, comenta sobre o tempo ou sobre uma notícia qualquer, e a resposta é aquele seco, sem nem levantar a cabeça, deixando claro que a sua voz está incomodando, que a sua presença está atrapalhando a paz deles. E você se encolhe no canto, se sentindo a pessoa mais solitária do mundo, cercada pela família que você construiu com tanto suor. E o pior é quando essa frieza sai das paredes da casa e vai para a tela do celular, transformando a tecnologia em mais uma arma para te ferir e te isolar. Você vê que o seu filho está online, postando foto, rindo com os amigos nos status, comentando na vida de todo mundo, mas a sua mensagem de bom dia, meu filho, Deus te abençoe, ou vem jantar, a comida está pronta, fica lá mofando, ignorada por horas ou até dias. Aqueles 2 risquinhos azuis, ou pior, a falta deles, viram uma tortura psicológica, fazendo você checar o aparelho de 5 em 5 minutos, criando paranoias na sua cabeça, achando que aconteceu alguma tragédia, quando, na verdade, a tragédia é o desamor. Parece que você foi bloqueada da vida real deles, jogada para a pasta de spam do coração, tratada com uma formalidade e uma distância que eles não têm nem com o vizinho, nem com o caixa do mercado.
mas reservam justamente para você, que daria a vida por eles, sem pensar duas vezes. Eu sei que muitas vezes eles te rotulam de chata, de controladora, de tóxica, só porque você se preocupa, só porque você pergunta que horas vão voltar ou se estão se alimentando direito. É uma injustiça que rasga o peito, porque você sabe que a sua intenção é puro cuidado, é puro zelo de quem ama, mas o inimigo distorceu a visão deles de um jeito tão cruel que o seu carinho chega neles como se fosse uma prisão. Você pisa em ovos o tempo todo, medindo cada palavra com medo de desagradar, com medo de causar mais um afastamento e acaba anulando a sua própria personalidade, deixando de ser quem você é para tentar caber nesse espaço minúsculo que eles deixaram para você na vida deles. Você engole o choro, engole a resposta, engole a sua dignidade, tudo na esperança de receber uma migalha de atenção, mas parece que quanto mais você cede, mais eles montam em cima e menos eles te valorizam. Quantas vezes você não correu para a área de serviço, ligou a máquina de lavar ou abriu a torneira do tanque, no máximo, só para que o barulho da água escondesse o som do seu soluço. Aquele lugar frio, de piso duro e cheiro de sabão, virou o seu confessionário, o lugar onde você lava a roupa suja deles e as suas próprias lágrimas ao mesmo tempo. Você esfrega a camisa do marido que não te toca mais, dobra a calça do filho que não te olha nos olhos, e cada peça de roupa parece pesar 1 tonelada, carregada de memórias de um tempo em que havia riso e abraço naquela casa. Você se sente a empregada invisível, aquela que serve para deixar tudo limpo e arrumado, mas que não serve para sentar à mesa e partilhar a vida. E essa dor de ser útil, mas não ser amada, é uma das piores feridas que um ser humano pode carregar no coração. Nessas horas, o pensamento que martela na sua cabeça é o de chutar o balde de vez, de fazer as malas e sumir no mundo, ou de simplesmente parar de fazer tudo e deixar a casa virar um caos para ver se assim eles dão valor. Você se olha no espelho do banheiro, vê as marcas do tempo e da tristeza no seu rosto e se pergunta: por que eu continuo lutando? Por que eu continuo amando quem me trata como lixo? É uma tentação terrível de pagar o mal com o mal, de fechar a porta do seu quarto e viver como uma estranha, deixando cada um se virar. Mas lá no fundo, bem lá no fundo, a chama do amor de Deus em você não deixa você desistir. Porque mãe e esposa que tem promessa não consegue abandonar o barco, mesmo quando o barco está furado e afundando. Você está cansada, esgotada, ferida, mas você ainda está ali, de pé, segurando as pontas, e isso prova que a força que existe em você não é humana, é divina. Mas escuta bem, não vai embora agora, porque se você sair desse vídeo achando que eu só vim aqui para descrever a sua dor, você vai perder a melhor parte, a parte onde a gente para de chorar e começa a agir com sabedoria do céu. A sensação de que acabou é mentira do inimigo. O que está acontecendo é que Deus vai mudar a sua estratégia de guerra, porque onde a sua voz não entra, a sua oração vai invadir e quebrar tudo. Eu vou te ensinar agora, na próxima parte, o segredo das catacumbas, a tática que os cristãos antigos usavam quando eram proibidos de falar e que você vai aplicar hoje mesmo na sua casa para derrubar esse muro de silêncio sem precisar dizer uma única palavra. Fica comigo até o fim, porque o que vem a seguir é a chave que vai destrancar o coração da sua família e você não pode perder essa revelação por nada. Padre Júlio sempre nos lembra de uma verdade que o mundo tenta esconder, mas que precisa entrar na sua cabeça agora para te manter de pé. Quando a lei dos homens proíbe o amor, a lei de Deus nos manda amar ainda mais, só que agora de forma estratégica, inteligente e resistente. Pensa na história da nossa fé. Lembra de quando os primeiros cristãos eram proibidos de rezar, quando os imperadores trancavam as igrejas e diziam que falar de Jesus era crime digno de morte?
O que eles fizeram? Eles não desistiram. Eles não pararam de acreditar e nem abandonaram a Deus. Eles simplesmente mudaram o lugar do encontro. Eles desceram para as catacumbas, para debaixo da terra, para os lugares escondidos onde ninguém via. Na sua casa hoje está acontecendo a mesma coisa. Decretaram uma lei de silêncio. Proibiram a sua voz de ser ouvida com respeito. Tentaram caçar a sua autoridade de mãe ou de esposa. Mas eles não sabem que você faz parte desse exército antigo que não para a missa só porque fecharam a porta principal. Você precisa entender que, espiritualmente, a sua casa virou terra de missão, um lugar onde o amor precisa viver na clandestinidade para conseguir sobreviver e salvar quem está perdido na frieza. Se o coração do seu marido ou do seu filho está fechado como uma pedra, se eles construíram muros altos para não te ouvir, não adianta você ficar batendo a cabeça nesse muro com cobranças, com gritaria ou com sermão, porque isso só vai fazer eles colocarem mais tijolos e mais arame farpado em volta. A estratégia do céu para derrubar esse embargo familiar não é a força bruta, é a infiltração silenciosa da graça. É o amor que entra por baixo da porta, que entra na comida temperada com oração, que entra na roupa lavada com clamor. Eles podem bloquear o seu WhatsApp, podem virar a cara quando você fala, mas eles não têm poder nenhum para impedir que a sua intercessão invada a alma deles enquanto eles dormem. E é nessa brecha invisível que nós vamos trabalhar a partir de agora. O inimigo quer que você se sinta humilhada, quer que você acredite que o seu silêncio é sinal de derrota, mas eu estou aqui para te dizer que o silêncio da mulher e do homem de Deus é uma arma de guerra poderosíssima que o diabo morre de medo. Quando você para de reclamar e começa a orar, você sai do campo de batalha onde eles são fortes, que é a discussão, a ofensa, a ignorância, e traz a luta para o campo onde você é imbatível, que é o joelho no chão e a intimidade com o Pai. Nas catacumbas da sua área de serviço, no segredo do seu quarto, você vai começar a gerar o milagre que a sua boca não consegue mais convencer eles a viverem. Você vai se tornar uma contrabandista de Deus dentro do seu próprio lar, levando a paz e a bênção escondidas em cada gesto, sem esperar aplauso, sem esperar reconhecimento, apenas com a certeza de que a semente está sendo plantada e que a colheita é garantida. Essa teologia do chão de fábrica, essa fé pé no chão que a gente aprende na vida real, ensina que a gente não serve o outro porque o outro merece, a gente serve porque nós somos de Cristo e a nossa luz não tem interruptor que a mão humana possa desligar. Se o seu filho te trata como se você não existisse, não pague com a mesma moeda gelada, pague com uma oração quente e secreta. Olhe para as costas dele quando ele sair batendo a porta e diga baixinho: Deus, guarda os passos dele, porque ele não sabe o que faz. Isso não é ser boba, isso é ser espiritualmente superior. Isso é ter a dignidade de quem sabe que o seu valor não vem do bom dia, de um adolescente rebelde ou de um marido amargo, mas vem do fato de que você é a coluna que sustenta o teto espiritual daquela casa. Eles podem tentar te cancelar na rotina, mas no mundo espiritual, você é a autoridade máxima de intercessão por aquela família, e ninguém toma esse cargo de você. Eu sei que a vontade humana é de explodir, de jogar tudo para o alto e gritar: vocês não me merecem. Mas respira fundo e lembra que Jesus também foi um clandestino, muitas vezes, agindo no silêncio, curando no sábado quando era proibido, amando quem a religião da época mandava odiar. Ele está te convidando hoje para entrar nessa sociedade secreta dos que amam sem recompensa imediata, dos que sustentam o mundo com a oração que ninguém vê. A sua cozinha vai virar o seu santuário secreto, o seu tanque de lavar roupa vai virar a sua pia batismal de lágrimas que purificam. E cada vez que você escolher não revidar uma patada,
Você estará acendendo uma vela nessa catacumba escura que virou o seu lar. A luz vai voltar, minha irmã, não tenha dúvida disso, mas ela vai voltar de dentro para fora, começando pelo seu coração que decide não se contaminar com o ódio deles. Agora que você já entendeu que não estamos recuando, mas sim mudando a tática de combate para algo muito mais profundo e perigoso para o mal, eu preciso te entregar a instrução prática, o como fazer no dia a dia. Você deve estar se perguntando: tá bom, eu entendi a teoria, mas como eu ajo amanhã quando ele me ignorar de novo? O que eu faço quando a solidão apertar? Não saia daqui, segura firme o celular na mão, porque na próxima parte eu vou te revelar a virada de chave, a ordem divina exata de como você vai aplicar essa lei do silêncio amoroso na prática. O que vem a seguir é o passo a passo que vai confundir a cabeça deles e começar a quebrar esse gelo maldito. E você precisa estar preparada para agir com a frieza de um general e o coração de uma mãe. A instrução secreta vem agora, e ela vai mudar tudo. A ordem que desce do céu para a sua vida hoje é dura, mas é a única que vai salvar o que restou da sua sanidade e da sua família. Pare de bater de frente com esse muro de concreto. Pare de tentar arrombar a porta do coração deles no grito e na cobrança, porque isso só está machucando você e deixando eles mais distantes. O próximo passo secreto que você vai dar a partir de agora é adotar a tática do cerco de Jericó dentro da sua sala. Você vai parar de reclamar, vai parar de pregar sermão para quem não quer ouvir e vai começar a rodear a sua família com um silêncio cheio de mistério e de amor. A partir de hoje, a sua boca se fecha para a crítica e o seu joelho se dobra para a guerra. Você vai continuar servindo o café, vai continuar arrumando a cama, vai continuar sendo a presença firme na casa, mas sem mendigar atenção, sem pedir reconhecimento, deixando que a sua mudança de postura provoque uma interrogação gigante na cabeça deles. Você vai fazer uma troca inteligente e espiritual. Em vez de falar com eles sobre Deus, o que eles já deixaram claro que não querem ouvir agora, você vai falar com Deus sobre eles usando a linha direta que nunca dá ocupado. Entenda que quando você discute, quando você aponta o dedo e diz "você devia ir na igreja" ou "você não me respeita", você está agindo na carne, e na carne eles são mais fortes, porque o coração deles está blindado pelo orgulho e pela rebeldia do mundo. Mas quando você se cala e leva essa conversa para o quarto secreto, você está acionando o dono do coração deles, aquele que tem a chave mestra e que pode entrar onde a sua palavra de mãe ou de esposa foi proibida de pisar. O seu silêncio amoroso vai ser o megafone de Deus na consciência deles, porque não existe nada mais ensurdecedor para um filho ou marido rebelde do que uma mulher que parou de brigar e começou a brilhar em paz. Eu sei que a sua mão coça para mandar aquela mensagem desaforada, eu sei que a língua queima para jogar na cara tudo o que você faz e eles não veem, mas o segredo da vitória nas catacumbas é a disciplina de não entregar o jogo para o inimigo. O mal está esperando a sua reação explosiva para justificar a frieza deles. Ele quer que você perca a razão para que eles possam dizer: "Tá vendo? Ela é louca, ela é insuportável." Não dê esse gosto para o diabo. Surpreenda o inferno com a sua mansidão, deixe eles confusos com a sua tranquilidade no meio da tempestade, porque essa confusão santa é a brecha que o Espírito Santo precisa para começar a trabalhar a culpa e o arrependimento dentro deles. Quando você deixa de ser a cobradora, você se torna o espelho onde eles vão ter que enxergar a própria ingratidão. E é aí que o muro começa a rachar de verdade. Essa estratégia exige uma força sobrenatural, porque o nosso instinto humano é gritar quando somos feridos, é querer justiça na hora. Mas lembre-se que você não está lutando por justiça humana, você está lutando por resgate de almas. A sua casa precisa de um para-raio.
Alguém que receba a descarga elétrica do ódio e da indiferença e não devolva o choque, mas enterre essa energia ruim na terra da oração. Você é esse para-raio, minha irmã, meu irmão. Você é a resistência que suporta a pressão sem quebrar, transformando a maldição em bênção através do seu silêncio ofertado. Cada vez que você engolir uma resposta atravessada e devolver um olhar de compaixão, imagine que uma marreta invisível está batendo na base desse muro de separação. E mesmo que você não veja a rachadura hoje, ela está acontecendo no mundo espiritual. Não pense que esse silêncio é aceitar ser capacho ou concordar com o erro deles. Muito pelo contrário, é a forma mais alta de autoridade que existe, a autoridade de quem sabe que Deus está no controle e não precisa se desesperar. O silêncio da mãe que ora e da esposa que dobra o joelho faz tremer as estruturas do inferno, porque é um silêncio carregado de fé, um silêncio que grita, eu confio no meu Senhor, mais alto do que qualquer palavra. Eles vão começar a notar, vão começar a estranhar. Por que ela não brigou hoje? Porque ela está tranquila mesmo com a gente, ignorando ela. E é nessa curiosidade, nesse vácuo que você vai criar, que a voz de Deus vai finalmente conseguir ser ouvida por eles, porque você saiu da frente e deixou o Pai agir. Mas para conseguir manter essa boca fechada e esse coração aberto sem explodir por dentro, você vai precisar de uma unção específica, de um revestimento de poder que só o Espírito Santo pode te dar agora. Não adianta tentar fazer isso na força do braço, porque você está magoada e cansada e a carne é fraca. Você precisa de um milagre interior para conseguir amar quem te rejeita. Por isso, não ouse sair desse vídeo, porque na próxima parte nós vamos entrar na presença de Deus para buscar essa força. Vamos fazer a oração que vai derrubar o decreto de separação e te capacitar para viver essa missão nas catacumbas da sua casa. Segura o choro, prepara o seu lugar de oração aí onde você está, porque nós vamos tocar o céu agora e o embargo do amor vai ser cancelado em nome de Jesus. Agora, eu preciso que você faça algo físico, algo simbólico, que vai marcar o início da queda desse muro invisível que levantaram dentro da sua casa. Se você estiver na cozinha, na sala ou até mesmo escondida no banheiro, eu quero que você coloque a sua mão espalmada agora sobre a parede mais próxima de você, ou que segure com força uma peça de roupa dessa pessoa que tem te tratado com desprezo. Esse gesto não é superstição, é um ato de fé profética. É você dizendo para o mundo espiritual que essa estrutura de frieza, que esse concreto de orgulho que separa vocês, não é mais forte do que o poder de Deus que habita em você. Feche os seus olhos para a bagunça ao redor. Esqueça o barulho da televisão ou da rua e visualize agora que a sua mão está transmitindo um calor divino que vai derreter todo o gelo desse lar. Sinta o chão firme debaixo dos seus pés. Respira fundo, enchendo o peito de coragem, porque nós vamos entrar nas catacumbas da oração agora e o seu silêncio vai virar um grito de socorro que vai atravessar o teto e chegar direto no trono do Pai. Começa a orar comigo, abrindo o coração sem reservas. Senhor Deus, eu me apresento diante de Ti agora como uma mãe, como uma esposa, como uma filha que foi silenciada dentro da própria casa. Eles tentaram calar a minha voz, Pai. Tentaram proibir o meu amor de chegar até eles. Levantaram barreiras de indiferença e trancaram a porta do coração na minha cara. Mas eu sei, meu Deus, que para Ti não existe porta fechada, não existe bloqueio de WhatsApp e não existe cara feia que impeça o Teu agir. Eu derrubo agora, em nome de Jesus, todo decreto de separação que foi lançado sobre a minha família e declaro que o meu amor não vai morrer na clandestinidade. Ele vai sobreviver, ele vai crescer no segredo e vai vencer essa guerra pelo cansaço.
Eu entro agora na brecha, Senhor. Eu desço para o lugar secreto da intercessão e assumo o meu posto de vigia, consagrando esse tempo de silêncio como a minha maior oferta de batalha espiritual. Pai, eu não posso entrar no quarto do meu filho agora e falar do teu amor, porque ele não me ouve. Eu não posso abraçar o meu marido agora, porque ele virou as costas. Então eu te peço, vai tu onde eu não posso ir. Espírito Santo, atravessa essas paredes agora, passa por baixo da porta trancada, entra na mente e nos sonhos deles. Visita aquela consciência cauterizada, Senhor, e começa a incomodar, começa a tirar a paz desse orgulho bobo, começa a mostrar para eles a falta que faz o carinho de uma mãe e de uma esposa que ora. Quebra, Jesus, essa crosta de amargura que o mundo colocou sobre eles. Arranca as escamas dos olhos que fazem eles me verem como inimiga e planta uma semente de saudade. Uma saudade do tempo em que a gente era unido. Uma saudade que doa tanto que faça eles quererem voltar para a mesa da comunhão. Eu consagro, Senhor, cada cômodo dessa casa, transformando a minha área de serviço em santuário, a minha cozinha em altar e a minha sala em lugar de adoração, mesmo que eles não vejam. Onde houver grito, que a minha oração leve paz. Onde houver desprezo, que a minha oração leve graça. Eu cerco essa família com a lei do silêncio amoroso e determino que cada palavra que eu deixar de falar para não brigar, o Senhor transforme em um anjo acampado ao redor deles, protegendo e guiando de volta para o caminho do bem. Que o inimigo que apostou na minha desistência, que apostou que eu ia chutar o balde e destruir tudo, caia por terra agora envergonhado, vendo que a minha resistência não vem da minha carne, mas vem da rocha inabalável que é o Senhor. E para mim, Pai, eu te peço um revestimento especial de paciência e de domínio próprio, porque eu sei que a luta vai ser difícil e que a vontade de explodir vai vir. Me dá, Senhor, a mansidão de Jesus diante dos acusadores. Me dá a força para engolir o choro e devolver um sorriso. Me dá a sabedoria para não cair nas armadilhas da provocação. Blinda as minhas emoções. Coloca um filtro nos meus ouvidos para que as palavras duras deles não entrem no meu coração e não virem mágoa. Que eu seja como um farol firme no meio da tempestade, que apanha das ondas, mas não sai do lugar e nem apaga a luz, mostrando sempre o caminho de volta para casa. Eu tomo posse da minha dignidade de volta. Eu visto a minha armadura de oração e declaro que a última palavra sobre essa família não é divórcio, não é abandono, não é ódio. A última palavra é restauração. Respira fundo agora, solta o ar bem devagar e sinta esse peso saindo das suas costas. Sinta a atmosfera espiritual da sua casa mudando, ficando mais leve, como se uma janela tivesse sido aberta depois de anos fechada. Você acabou de fazer o trabalho mais importante que um ser humano pode fazer. Você lutou no mundo espiritual e venceu. O muro começou a tremer, minha irmã, meu irmão, e a rachadura já foi feita, mesmo que seus olhos físicos ainda não vejam. Mas a nossa missão aqui ainda não terminou. Porque para que essa estratégia do amor clandestino funcione de verdade e se mantenha firme nos próximos dias, nós precisamos selar esse compromisso com uma atitude final, um gesto que vai marcar a sua vitória pública contra esse silêncio. Não fecha o vídeo ainda, porque o que eu vou te pedir agora é o selo de garantia da sua bênção e você precisa fazer parte desse movimento de fé. Você consegue sentir essa paz diferente que está tomando conta do ambiente agora, como se o ar tivesse ficado mais leve e mais fácil de respirar depois dessa nossa oração. Esse alívio que você está sentindo no peito não é coisa da sua cabeça. É a certeza física de que o Espírito Santo acabou de entrar em ação e começou a demolir os tijolos daquele muro de silêncio que parecia impossível de derrubar. Mas eu preciso te dar um alerta de amigo, um conselho de quem conhece as manhas do inimigo. Assim que você desligar esse celular e voltar para a rotina da casa, o mal vai tentar soprar dúvida na sua mente.
Vai tentar criar uma situação chata ou fazer alguém te olhar torto só para roubar essa bênção que você acabou de conquistar. Por isso, nós precisamos trancar essa vitória agora. Precisamos colocar um selo de fogo nessa decisão que você tomou de amar na clandestinidade, garantindo que nada e nem ninguém consiga apagar a luz que acendeu dentro de você. A Bíblia nos ensina que a boca fala do que o coração está cheio. E se o seu coração agora está cheio de esperança e de resistência, você precisa colocar isso para fora. Você precisa materializar a sua fé diante dos homens e dos anjos. Quando você escreve uma frase de vitória, você está assinando um decreto no mundo espiritual. Você está dizendo para o inferno que a sua casa tem dono e que você não aceita mais a lei do silêncio que tentaram impor sobre a sua vida. Eu quero que você vá agora nos comentários, com toda a força da sua alma, e digite a frase que vai ser o grito de guerra da nossa resistência familiar. O amor vence tudo. Escreva em letras maiúsculas, escreva com vontade, porque cada letra dessa frase é uma marretada na base do orgulho e da indiferença que se instalou no seu lar. E ao declarar isso publicamente, você está profetizando que o amor de Deus em você é maior do que qualquer gelo que eles possam te dar. E tem mais uma missão urgente que Deus está confiando nas suas mãos agora, porque quem recebe a cura não pode guardar o remédio só para si, senão o remédio perde o efeito e vira egoísmo. Pensa agora naquela sua amiga, naquela vizinha, ou até na sua irmã, que você sabe que também chora escondido no tanque, que também é tratada como nada dentro de casa e que está pensando em desistir da família. Você sabe quem é? O rosto dela veio na sua cabeça agora por um motivo divino. E você precisa ser o anjo que vai levar a chave da cadeia para ela. Clica nessa seta de compartilhar, manda esse vídeo no WhatsApp dela e diz: amiga, Deus mandou te entregar essa estratégia. A gente vai vencer juntas. Não tenha vergonha de ser usada por Deus, porque talvez esse vídeo seja a única esperança que ela vai ter no dia de hoje. E você pode ser a responsável por salvar um casamento ou resgatar uma mãe que estava no fundo do poço. Amanhã de manhã, quando o sol nascer e você levantar para fazer o café, o cenário da casa pode parecer o mesmo, a cara fechada deles pode ser a mesma, mas você vai ser uma mulher diferente, você vai ser um homem renovado. Quando você colocar o pão na mesa ou passar a camisa dele, não faça isso com o peso de uma escrava que cumpre obrigação. Faça com a dignidade de uma rainha que sabe o seu valor e que tem um segredo com o Rei do Universo. Olhe para eles com um mistério no olhar, com uma serenidade que eles não vão entender, e deixe que a sua paz incomode o demônio da discórdia. Você não precisa mendigar bom dia, você já tem o bom dia do Espírito Santo. E essa suficiência vai fazer você brilhar tanto que mais cedo ou mais tarde eles vão ser obrigados a sair da escuridão para vir buscar o calor da sua luz. Eu quero assumir um compromisso sagrado com você aqui e agora, diante de Deus. Hoje à noite, no silêncio do meu quarto, eu vou pegar o meu celular, vou abrir os comentários desse vídeo e vou apresentar cada nome, cada pessoa que escreveu "O amor vence tudo", colocando a sua vida no altar da minha oração pessoal. Você não está mais lutando sozinha nessa trincheira. Você ganhou um irmão de batalha, um intercessor que vai clamar por você enquanto você dorme, pedindo que Deus quebre o coração de pedra da sua família e traga a doçura de volta para o seu lar. Sinta-se abraçada, sinta-se compreendida na sua dor e validada no seu esforço, porque para Deus você não é invisível. Você é a peça mais importante desse quebra-cabeça e Ele está cuidando de cada detalhe da sua história. Vai em paz, minha irmã, vai tranquilo, meu irmão, e viva os próximos dias com a cabeça erguida de quem sabe que a estratégia já foi lançada e que a vitória é apenas uma questão de tempo.
Que a bênção de Deus Pai, que te escolheu para ser coluna, do Deus Filho, que te ensinou a amar no silêncio, e do Deus Espírito Santo, que é o seu consolador fiel, desça sobre a sua casa, sobre a sua mesa, sobre o coração dos seus filhos e do seu marido, e permaneça para sempre. A proibição caiu, o embargo foi quebrado, e a partir de hoje, o amor volta a circular livremente pelas frestas da sua casa. Fica com Deus, força na peruca e até a nossa próxima oração, porque a gente não para nunca.